Bom dia, meu nome é Rafael Ferreira e eu, junto com os colegas João Pedro e Rafael Alves, apresentaremos este seminário cujo tema é Princípios Processuais e a Garantia do Devido Processo Penal. Começo esta apresentação com a definição do que são princípios. Princípios são normas jurídicas dotadas de imperatividade. Representam os valores e as diretrizes essenciais que fundamentam todo o ordenamento jurídico do país. Desta forma, princípios jurídicos significam pontos básicos que servem de ponto de partida e de elementos vitais do próprio direito. E nesta acepção, não se compreendem somente os fundamentos jurídicos legalmente instituídos, isto é, além dos princípios explícitos, há também os princípios implícitos, que não estão expressamente previstos em textos normativos, mas são reconhecidos como orientadores da elaboração, interpretação e aplicação do ordenamento jurídico e, por servir de base ao direito, são tidos como preceitos fundamentais para a prática do direito e para a proteção ao direito dos cidadãos. Conhecido como um dos pilares do Estado democrático de direito, o princípio da igualdade impõe ao poder público um tratamento igual de todos os cidadãos perante a lei e uma proibição de discriminações infundadas. Trata-se de um direito diretamente ligado ao valor da dignidade humana na sua longa luta contra discriminações arbitrárias, sendo tido como um princípio estruturante do sistema de direitos fundamentais. O princípio da legalidade cumpre um importante papel desde o seu surgimento. Na obra, abre aspas, Direito Penal e Interpretação Jurisprudencial do Princípio da Legalidade, as súmulas vinculantes, fecha aspas, a professora Mariângela Gama de Magalhães Gomes ensina que, abre aspas, em sua origem iluminista, o princípio da legalidade representou o rompimento com as políticas penais arbitrárias próprias da sociedade medieval, assim como o claro reconhecimento de que a atividade punitiva do Estado precisa sofrer limitações, posto incidir sobre um dos mais importantes valores do ser humano, qual seja a liberdade. Fecha aspas. O princípio da legalidade pressupõe que o Estado não pode tomar nenhuma ação punitiva, administrativa ou restritiva contra o indivíduo se não houver para tal previsão em lei. Assim, de modo prático, o princípio da legalidade serve para proteger o cidadão do abuso de poder e de ações arbitrárias. Na mesma medida, ele contribui para estabelecer os direitos e obrigações aos quais estão submetidos os indivíduos. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura a qualquer pessoa o direito de acionar o judiciário sempre que se sentir prejudicada ou ameaçada em seus direitos. Isso significa que nenhum indivíduo ou entidade pode ser privado da possibilidade de buscar tutela jurisdicional em caso de conflito de interesses. Em linha com esse princípio, não pode haver no ordenamento jurídico brasileiro causas que fiquem imunes à apreciação judicial. Ou seja, não é permitido criar leis que estabeleçam situações nas quais os cidadãos fiquem impedidos de recorrer ao judiciário para resolver suas disputas ou reivindicar seus direitos. O princípio da inafastabilidade da jurisdição é essencial para o funcionamento do Estado democrático de direito, pois assegura que os direitos e liberdades individuais e coletivos sejam protegidos e que haja mecanismos para a resolução de conflitos de forma justa e equitativa. O princípio da segurança jurídica é um dos fundamentos do sistema jurídico brasileiro
estando intrinsecamente relacionada à previsibilidade de ações do Estado e à proteção da confiança legítima dos cidadãos nas instituições. A segurança jurídica garante a certeza e a estabilidade das relações jurídicas, sobretudo com respeito ao direito adquirido, que obsta à reforma constitucional por meio de emendas que acabem por violá-lo. Veda, como regra geral, a retroatividade da lei, a fim de resguardar o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, ou seja, tem por finalidade impedir o arbítrio. No contexto do direito brasileiro, o princípio da indisponibilidade do interesse público é um princípio administrativo que estabelece que os interesses públicos não estão à disposição dos agentes ou autoridades públicas. Isso significa que tais interesses não podem ser renunciados, alienados, ignorados ou comprometidos pela administração pública ou seus agentes, uma vez que pertencem à coletividade e não ao gestor público em particular. Esse princípio é fundamental para garantir que as decisões e ações da administração pública sejam sempre tomadas com o objetivo de atender ao bem comum, evitando que interesses privados ou particulares prevaleçam sobre os interesses da coletividade. Dessa forma, mesmo que haja mudanças de governo ou de gestores, os interesses públicos devem ser preservados e considerados em todas as decisões administrativas. O princípio da motivação das decisões exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas. Isso significa que os juízes devem explicar de forma clara e detalhada as razões de fato e de direito que os levaram a tomar uma determinada decisão. Essa exigência está prevista na Constituição Federal e é um direito fundamental, pois garante às partes envolvidas no processo e à sociedade como um todo a compreensão das razões pelas quais uma decisão foi tomada, permitindo, inclusive, a interposição de recursos apropriados quando necessário. Passo a palavra agora para o colega João Pedro, que irá dar continuidade à apresentação falando sobre princípios constitucionais processuais. Olá a todos, meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre os princípios constitucionais processuais. Esses princípios não apenas moldam a estrutura do nosso sistema judiciário, mas eles também vão garantir a proteção de muitos direitos individuais e da igualdade na aplicação da lei, e que é muito importante, principalmente atualmente. Vamos começar a jornada com o princípio do juiz natural. Esse princípio ele remonta à Constituição de 1815 e estabelece que todo indivíduo tem o direito fundamental de ser julgado por um tribunal que seja imparcial e competente. Competente, eu digo, que com uma competência que seja previamente estabelecida pela Constituição, né? Quanto à imparcialidade, ela é como se fosse a espinha dorsal da justiça, porque ela vai segurar uma confiança nas decisões judiciais, né? A gente tem como exemplo aí do princípio do juiz natural o caso do Tribunal Penal Internacional, que nesse tribunal, o princípio do juiz natural é estritamente observado. Ele vai garantir que os réus sejam julgados por um corpo que seja independente e imparcial, que não tem interferência política ou partidária. E atualmente, com grande interferência do legislativo e do executivo em decisões do judiciário, a gente sabe que esse princípio do juiz natural é cada vez mais importante. Bom, em seguida, a gente vai ter o princípio do devido processo legal. Esse princípio ele é uma garantia de que ninguém pode ser privado da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal. Mas o que é esse devido processo legal? Na essência, isso se traduz em garantir que todos tenham o acesso a um processo que seja justo, com aviso prévio, com oportunidade de ser ouvido e de ser julgado por um tribunal que seja também imparcial. Esse princípio ele também é uma proteção, né, contra o arbítrio estatal e vai proteger os cidadãos contra possíveis abusos de poder governamental. Um exemplo desse princípio do devido processo legal, ele é encontrado na Lei Maria da Penha.
Essa legislação que combate, né, a violência doméstica e familiar contra a mulher vai estabelecer uma série de medidas protetivas que devem ser aplicadas imediatamente após a denúncia. Isso aí é uma aplicação do princípio do devido processo legal que vai garantir que as vítimas tenham acesso rápido e eficaz à proteção judicial. O terceiro princípio em destaque é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio ele vai garantir que todas as partes envolvidas em um processo tenham a oportunidade de apresentar suas alegações e provas e também de contestar as alegações e provas apresentadas pela parte contrária no processo. Esse embate de ideias e de argumentos ele é essencial na busca da verdade e para garantir também a justiça do processo. Um exemplo ilustrativo desse princípio ele pode ser encontrado no julgamento do sistema adversarial, onde cada parte tem a oportunidade de apresentar seu caso perante um juiz imparcial. Essa estrutura presente em muitos sistemas judiciais ao redor do mundo é uma manifestação que a gente pode dizer que é tangível do compromisso com o contraditório e da ampla defesa. Prosseguindo, nos deparamos com o princípio da publicidade dos atos judiciais. Esse princípio ele é a base da transparência no nosso sistema judicial, porque ele vai estipular que os processos judiciais devem ser conduzidos de uma forma transparente e aberta ao público, a menos que hajam razões específicas para confidencialidade. Nós temos os processos sigilosos também. A publicidade dos atos judiciais, ela não apenas vai promover a confiança no sistema judiciário, a segurança jurídica, mas também vai permitir que a sociedade exerça um papel ativo na supervisão e no controle do sistema judiciário através dessa transparência, né? Um exemplo desse princípio da publicidade ele pode ser visto nas transmissões ao vivo de julgamentos de casos de grande interesse público, como é o caso, por exemplo, da Boate Kiss. Essas transmissões não apenas aumentam a transparência do processo judicial, mas também permitem que os cidadãos acompanhem de perto a administração da justiça. Por fim, por último, mas não menos importante, a gente tem o princípio da razoável duração do processo. Esse princípio ele é muitas vezes negligenciado, mas ele é essencial para garantir a eficiência e eficácia do nosso sistema judicial. Ele estipula que os processos judiciais devem ser conduzidos de maneira eficiente e dentro de um prazo razoável. E isso aí vai evitar a procrastinação sem justificativa do processo. Isso pode prejudicar, né, as partes envolvidas e pode minar também a confiança no sistema judicial, pode minar a segurança jurídica. Um exemplo claro da importância desse princípio pode ser encontrado nas reformas judiciais que ocorrem em países que enfrentam problemas de morosidade processual. Quando eles adotam medidas para agilizar os processos judiciais, como, por exemplo, simplificação dos trâmites processuais, a adoção de tecnologias modernas, esses países eles não garantem apenas uma justiça mais célere e eficaz, mas também fortalecem a confiança dos cidadãos no sistema judicial. Em resumo, esses são os princípios constitucionais processuais, que são os pilares do nosso sistema jurídico, e vão garantir a justiça, a igualdade e a proteção dos direitos individuais. Bom, agora o meu amigo Rafael vai dar continuidade a outros princípios processuais. Bom dia, meu nome é Rafael Alves e eu vou apresentar agora para vocês sobre os demais princípios processuais penais que os meus colegas não abordaram até o momento. Bom, começando com o princípio do reconhecimento do júri popular, destaca-se que a Constituição de 88 reconheceu a instituição do júri com a organização que lidera a lei, porém assegurados os seguintes princípios. A plenitude de defesa, que representa uma atuação defensiva completa, portanto perfeita, o sigilo das votações, que é uma medida que envolve tanto o procedimento da votação, que deve ser realizado em sala especial, como o mecanismo do voto secreto, por exemplo, e a soberania dos vereditos, em que é assegurado ao veredito proferido no tribunal do júri o atributo da soberania. E também, por último, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Bom, continuando, nós temos o princípio da publicidade, que está baseado no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, e que, segundo a lei, só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A publicidade ela surge como uma garantia individual, determinando que os processos penais sejam, em regra, públicos para evitar abuso dos órgãos julgadores e limitar formas opressivas de atuação da justiça criminal e também facilitar o controle social sobre o judiciário e o Ministério Público. Ensina o Vladimir Ares que há dois aspectos do princípio da publicidade. A publicidade geral,
como regra para todo e qualquer processo, e a publicidade especial, em que se restringe a audiência dos atos processuais e as informações sobre o processo às partes e procuradores, ou somente a estes. Bom, tratando agora do princípio do estado de inocência, ele está previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, o qual dispõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o princípio da presunção de inocência, ele desdobra-se em três aspectos. Primeiro, a instrução, em que o ônus da prova incumbe a acusação. Segundo, a valoração ou indúbio pro réu, em que no momento da avaliação da prova há um benefício ao acusado quando houver dúvida. E três, a excepcionalidade da prisão cautelar, em que deve-se ressalvar que a prisão cautelar ela não viola o princípio do estado de inocência, pois a própria Constituição prevê a prisão cautelar em casos excepcionais, como dispõe o artigo 5º, inciso 61. E nesse sentido, pode-se citar também a súmula 9 do STJ, que estabelece que a exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Bom, nós temos também o princípio da vedação a reformatio impégios, que determina estar vedada a reforma da pena para pior. Ou seja, diante de um recurso de defesa, não pode o tribunal piorar a situação jurídica do imputado. Já o princípio da oralidade não tem como objetivo, evidentemente, excluir a forma escrita dos procedimentos judiciais, mas sim fazer com que a oralidade impere para fornecer mais celeridade e economia na aplicação da justiça. O princípio da identidade física do juiz basicamente consiste na vinculação do juiz aos processos cuja instrução acompanhou. Está disposto no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O princípio da eventualidade significa a possibilidade de o réu arguir toda a defesa possível, caso uma ou alguma delas seja rejeitada pelo magistrado, e o princípio da economia processual consiste em entender o processo como um instrumento, não se podendo exigir um gasto exagerado com relação aos bens que estão em plena disputa. Então, procura-se a máxima eficiência na aplicação do direito. Falando mais sobre outros princípios, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição, em que trata-se da possibilidade de revisão por via de recurso das causas que já foram julgadas pelo juiz de primeiro grau. Tem também o princípio da persuasão racional do juiz, em que, em suma, consiste que o juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais, devendo observar, em sua apreciação, as regras legais existentes. O princípio da disponibilidade da ação penal privada, ele garante que após o ajuizamento da ação penal privada, o querelante pode dela desistir, assim como também poderá desistir de recurso eventualmente interposto. Assim, compete à autora da ação penal privada decidir se deseja continuar ou não, né, até o final do processo. Quanto ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, consiste na necessidade de o querelante oferecer queixa contra todos os autores do fato, sob pena de extinção da punibilidade se houver renúncia com relação a algum deles. Por fim, o princípio da verdade real consiste em que no processo penal, o juiz tem o dever de investigar os fatos como se passaram na realidade, não se conformando com a verdade formal que está presente nos autos. Assim, o artigo 156, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, faculta ao juiz de ofício determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sobre algum ponto relevante. Com a reforma processual penal, passou também a ser possível ao juiz, de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Destaca-se que tal previsão legal é bastante discutível em face do processo penal acusatório,
pois prevê a figura de um juiz investigador e, portanto, de um processo inquisitivo. Bom, aqui estão nossas referências bibliográficas e, com isso, eu encerro o nosso trabalho. Muito obrigado.